já dou um spoiler para você, viu? O que o investidor de longo prazo faz em momentos como esse, como diz meu pai, o jacaré fecha a boca, né? A gente foi às compras. Eu diria que foi, no mínimo, divertido, né? Divertido porque a gente, na maioria das vezes, 99% das vezes, enxerga esse tipo de volatilidade, esse tipo de intervenção política como um ruído, né, que acaba dando aí grandes oportunidades para a gente, né? A gente aproveitou para comprar bastante coisa, né? Como você disse, essa interferência do Bolsonaro na Petrobras acabou contaminando também outras estatais, né? Principalmente, eu acho que a que mais vale a pena as duas que mais valem a pena a gente comentar aqui, Banco do Brasil, que já é, enfim, uma ação aí velha conhecida do pessoal, a ação talvez mais antiga do portfólio, que a gente tenha mais de 40 anos. Mas eu acho que aqui realmente vale a pena a gente conversar hoje é a Eletrobras, né, que já tem aí um histórico na cabeça do investidor talvez não muito feliz, né, ainda muito fresco aquela história da Dilma, em 2012, né, então para quem, só voltando um pouquinho para quem não está talvez muito familiarizado, em 2012 a gente teve uma canetada, né, MP 579, e naquela ocasião sim, com essa canetada, basicamente a Eletrobras perdeu quase que 10 bilhões, né, basicamente, para tentar baixar a conta de luz lá no final da cadeia, ela assinou um decreto de que ia cotizar, né, as usinas da Eletrobras, né, em troca de uma indenização, né, ou seja, ia ter antecipação da renovação das concessões. Uma bagunça completa, né. E na época, meu pai contando a história, enfim, eu ainda não trabalhava com ele, mas já acompanhava, meu pai tinha cerca de 350 milhões, 360 milhões investidos no setor de energia, né, e ele viu esse valor cair para 60 milhões, em questão de 6, 7 meses, né. Só que o risco, ele sempre vai ser proporcional, claro, ao nível de conhecimento, né, e muitas vezes também a quantidade de cabelos brancos que a gente tem na cabeça, né. Então, naquela época, ele muito friamente começou a estudar o que estava acontecendo, né, e ele chegou à seguinte conclusão, vamos ser bem frios aqui, de que a gente está falando? A Eletrobras é responsável por 43% de toda a energia transmitida, toda a linha de transmissão, 50% é da Eletrobras, né? 30% da capacidade instalada em geração é da Eletrobras. Então, a gente está falando de uma empresa que simplesmente não pode quebrar. O governo, em algum momento, vai ter que consertar essa tabela, né, caca que fez aqui. E segundo, essa canetada não vai durar muito tempo, simplesmente porque o governo não tem dinheiro para bancar o subsídio na conta de luz e, ao mesmo tempo, ressarcir as transmissoras e as geradoras. Então, ela acabou criando ali uma simetria tão grande, né, para quem, enfim, não acompanha, a Eletrobras chegou a valer a mercado 7,4 bi em 2013, a cotada a R$3, né, então, claro que existe o risco, mas na maioria das vezes o mercado tende a acentuar, a extrapolar esse risco, né? Então, realmente, naquela época, a Eletrobras a R$3, não sei, acho inimaginável hoje em dia, nada impossível, mas a gente está falando de Brasil, né? Mas, enfim, uma grande oportunidade. E, de novo, a gente se viu encarando uma situação que, olhando friamente, poxa, legal, o Bolsonaro está intervindo na Eletrobras justamente porque a necessidade dele é mostrar para as pessoas que ele quer colocar como prioridade a redução das tarifas. Se ele não conseguir capitalizar a Eletrobras, ele não vai conseguir o objetivo final dele. Então, pura e simplesmente, né? Tanto que na mesma semana em que ele interviu na Eletrobras, ele já foi muito esperto e entregou pessoalmente ele mesmo entregou a MP no Congresso, né? O que sinalizou fortemente para o mercado que, bom, ele quer consertar e ele precisa que a Eletrobras seja capitalizada, né? Isso porque parte dos recursos que vão para o governo, o texto mudou um pouquinho, mas metade desses recursos vão para a CDE, tá? Que é o encargo estabelecido por lei, enfim, que se chama a Conta de Desenvolvimento Energético,
que no final do dia é o que vai fazer a conta de luz baixar para o consumidor. Então, quer dizer, toda vez que você vai investir numa empresa, você tem uma tese de investimento. E seja estatal ou não, você pode estar errado ou você pode estar certo, né? E nesse caso, a gente acompanha bastante o papel, a gente acredita que possa dar certo, né? A despeito de ser capitalizada, privatizada ou não, tem aquele fator, é uma empresa muito importante para quebrar, né? A gente está falando aí, a gente teve uma evolução significativa, tanto em termos de governança, em termos de diretrizes estratégicas, né? O Wilson Ferreira, ali, a partir de 2016, governo Temer, deixou um legado muito importante, né? Então, em 2018, a Eletrobras saiu do segmento de distribuição, que era um money pit gigantesco, né? Acabou privatizando tudo isso. Enfim, estava seguindo o seu rumo. E a própria empresa, se capitalizada, vai usar esses recursos para sair desse sistema de cotas e aí sim vai se tornar uma empresa competitiva, vai conseguir competir com seus pares privados de igual para igual, né? Então, existe um potencial upside aqui que a gente achou que valia a pena correr esse risco. Então, tudo na bolsa é isso, é custo de oportunidade. Risco, retorno, relação risco-retorno, né? E claro, a gente sempre coloca uma margem de segurança importante no preço, que o que vai diferenciar uma boa empresa de um bom investimento no final do dia é o preço.